Olá pessoal, a paz seja convosco. Eu sou a pastora Graça, eu sou auxiliar lá na minha igreja no bairro São Paulo, pastor Charleston. Lá eu faço um trabalho missionário com a igreja. Deus tem feito grandes coisas, Deus tem mudado situações ali. E eu estou aqui, eu faço parte também da equipe da Secretaria Estadual de Missões, eu auxilio a Secretaria nos projetos. E o meu objetivo aqui nesse momento é falar um pouco da intercessão, que é algo muito importante para nós. Aliás, é o primordial em nossas vidas, né? Porque toda ação, ela começa na intercessão. Então eu gostaria de chamar a sua atenção agora. Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos, vamos chamar a existência mais forte do Espírito Santo de Deus para a nossa vida neste momento. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu coloco a minha vida, a nossa vida diante do Senhor. Pai, e agradeço ao Senhor, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor está nos dando, ó Pai, de realizar os seus sonhos, de fazer a sua vontade aqui na terra, Senhor. Então venha com a tua glória sobre as nossas vidas neste momento, ó Pai, porque nós somos carentes do Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai, e nós contamos com o Senhor, papai, porque a tua palavra diz que é pela tua misericórdia que nós não seremos consumidos, ó Deus. Então, se nós ainda estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor tem propósito em nossa vida. Então, venha sobre nós, porque nós precisamos do Senhor. Amém. E para introduzir a nossa palestra de hoje, eu quero chamar você a abrir sua Bíblia junto comigo, tá? E já pega aí o seu papel, a sua caneta, para você estar anotando algumas referências ou o que você sentir de anotar. Eu gostaria que você ficasse na liberdade com o Senhor agora. A palavra do Senhor diz assim em Ezequiel 22, no versículo 30. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando muros e estivesse na brecha perante a mim por essa terra, para que eu não destruísse. Porém, ninguém achei. Amém? Então eu quero introduzir aqui dizendo a você que nosso Deus procura adoradores. Em João 4, você vai analisar ali as escrituras e você vai encontrar ali que Deus realmente tem buscado adoradores e verdadeiros adoradores. Mas também, com igual intensidade, procura intercessores, pessoas dispostas a se colocarem na brecha perante o Senhor nessa terra. Intercessão é, sem sombra de dúvidas, a maior necessidade para todas as nações da terra. Percebemos que infinidade de necessidades mundiais nos mais diferentes setores e áreas. Também vemos uma movimentação da Igreja de Cristo avançando possivelmente nessas áreas. Porém, o mundo necessita desesperadamente de obreiros, de intercessores. Portanto, prontos a combater contra essas forças espirituais do nosso maior inimigo, Satanás e seus demônios. E atrair para a terra os sonhos e os planos de Deus para todas as famílias da terra. Está em Gênesis, no capítulo 12. A referência que eu te dou aqui é Gênesis capítulo 12. E eu quero também deixar para você que Deus ele tem realmente esse propósito em nossa vida. Porque esse é o motivo de nós não ter sido ainda consumidos. Mediante tantas tribulações, mediante tantas catástrofes, nós continuamos aqui. É porque Deus realmente ele tem um propósito em nossa vida. E eu quero deixar para você aqui, eu quero relembrar aqui algumas experiências. Eu gostaria que você anotasse. Eu gostaria que você anotasse nesse momento. Em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24, você vai ver ali a experiência de Enoque. E também em Gênesis 6, no versículo 6, no capítulo de 9 a 14. Ele fala de Noé. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo de 7 a 10, ele fala de Moisés. E Josué, né, em Deuteronômio 31, 7. E também Gedeão, né, está em Juízes 6, 14. E Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1.
Davi, em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 10. E também Elias, em 1 Reis 18, nos capítulos de 41 ao 46. E também Daniel, que está no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12. E também Débora, que está em Juízes, no capítulo 4, no versículo 4 e 5. E Paulo, né? Paulo está em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Então aqui percebemos nitidamente, através destes e tantos outros exemplos bíblicos, que Deus sempre procurou, buscou, encontrou homens e mulheres dispostos a realizarem esse soberano desejo, que é o desejo do coração dele. O desejo do coração de Deus é que nós façamos ser a sua imagem e semelhança. Às vezes nós abrimos a nossa boca, nós falamos, gostamos de falar isso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas o que nós temos feito hoje, né, nos dias de hoje, para ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus aqui na terra? Será que realmente nós temos nos colocado à disposição do Senhor para que Ele possa nos usar da forma que Ele quer, para que nós possamos assim, transparecer isso, transmitir isso, a sua imagem e semelhança diante dos outros? E é por isso que Deus atrai a nossa atenção. Eu estou com esse tema aqui maravilhoso, que é falar de intercessão, exatamente por isso. Eu quero dizer para você o que é intercessor. Interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa, como se fosse a sua própria. É estar entre Deus e os homens, a favor destes, tomando o seu lugar e sentindo a sua necessidade, de tal maneira que luta em oração até a vitória na vida daquele que por quem você intercede o alcance. Então essa é a importância de sermos intercessores. É a importância de sermos aquele que Deus realmente nos chamou para ser. Assumir o nosso lugar, a nossa responsabilidade, que é cuidar de vidas, que é abraçar a causa um do outro, que é ter compaixão um do outro, é que está disponível em todo o tempo para ser um instrumento de Deus, nas mãos dele, ser aquela boca que Deus pode contar com ela para soprar vida sobre a morte, para soprar restauração, para soprar transformação, para soprar ressurreição, para soprar mudança de vidas. Então nós precisamos estar atentos a isso, a esse chamado tão maravilhoso de Deus para a nossa vida. Há muitas definições que poderiam ser dadas sobre interceder. Porém, a mais simples está na própria palavra de Deus. Em Tiago 5,16, diz assim: orai uns pelos outros. É ordem de Deus. Então, ser intercessor é ordem de Deus. É o que nós precisamos assumir todo o tempo em nossa vida, dar lugar para que Deus possa abençoar vidas e nações através de nós. Eu me sinto privilegiada de ser uma intercessora. E sei que você também, que é um intercessor, se sente privilegiado por Deus. Porque quando nós oramos, nós auxiliamos a Deus. Nós nos tornamos auxiliar de Deus para que Ele faça os seus grandes feitos aqui na terra. Então isso para mim é um grande privilégio, ser um auxiliar de Deus. No meio de tantos, Deus escolher a mim para auxiliar nessa grande obra tão maravilhosa, né? A propósito, como alguns exemplos citados, percebemos que Abraão suplicou por Ló e este foi liberto de destruições de Sodoma e Gomorra. Moisés intercedeu pela nação de Israel, que havia prostrado, e foi ouvido. Samuel orou constantemente pela nação. Daniel orou pela libertação de seu povo. O maior exemplo de intercessor, o exemplo mais sublime, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele rogou por seus discípulos e ainda intercedeu também por cada um de nós, que viéssemos a crer em seu nome e sacrifício por amor. Está em João 17.
eu gostaria de chamar a sua atenção agora para você se apaixonar por esse livro, se apaixonar por esse capítulo de João 17, porque é algo assim tremendo, é algo extremo que Deus revela para nós aqui no capítulo 17. Se você abrir sua Bíblia lá, você vai ver que aqui Jesus começa orando por si mesmo. Eu vou ler para você o primeiro versículo do capítulo 17. Jesus diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. No 2, pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então aqui Jesus, ele começa orando por si mesmo, né? Ele é o maior intercessor. Para falar de intercessão, nós temos que lembrar que o maior intercessor é Jesus. Porque ele começou ali na cruz, né? Foi cravado ali naquela cruz com um propósito de salvar a humanidade. Então, naquele momento ali, ele estava intercedendo pela minha vida, pela nossa vida. Ele foi entregue como intercessor pela nossa vida, pela nossa salvação, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de continuar o ministério dele aqui na terra. E eu quero ler mais aqui, no versículo 6, ele ora pelos seus discípulos. A palavra do Senhor diz assim: eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste para mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles aceitaram, e reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Então aqui o Senhor Jesus, ele faz uma oração, ele faz uma intercessão pelos seus discípulos, né? Ele estava vivendo aqui os seus últimos dias aqui na terra, a sua última semana aqui na terra, quando ele levantou e fez essa intercessão. Então ele estava preocupado como que seria a partir dali, no momento que ele fosse, né, obrigado a sair da terra, né, com a permissão de Deus, cumprindo o propósito de Deus, né? Ele não sabia como que os discípulos iam entender a sua partida. Então ele estava preocupado como que ia permanecer a fé dos seus discípulos, porque são pessoas que ele escolheu para andar ao lado dele, e ele gostaria que continuasse sendo exemplo dele para nós, como continuaram, né? Então ele se levantou ali, ele fez uma intercessão. Então a intercessão de Jesus aqui pelos seus discípulos foi uma estratégia. Foi uma estratégia para fortalecimento espiritual deles. Jesus, ele cobriu os seus discípulos espiritualmente para que eles não se abalassem com a sua morte física, né? E assim foi feito. Então ele deixou para nós esse exemplo como um grande intercessor que ele foi, que ele é e vai continuar sendo eternamente, né? Ele deixou isso para nós como um exemplo da importância que é nós sermos intercessores um pelos outros, um pela causa do outro. Nós somos capazes de ajudar pessoas a permanecer de pé, a permanecer saudáveis. Nós somos capazes de ajudar pessoas a serem curadas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então nós somos pessoas capazes de ser, sim, auxiliares do Senhor aqui na terra. Nós podemos fazer grandes coisas, porque a palavra dele diz em Atos que coisas maiores nós faríamos. E nós precisamos realmente estar nesse posicionamento, estar assim com essa direção dentro de nós. O nosso coração precisa estar aberto para o Senhor direcionar aonde Ele quer chegar, o que Ele quer fazer, o que Ele quer que muda, o que Ele quer transformar através da nossa vida. Porque a oração ela sustenta. Quando nós oramos por alguém, nós tornamos aquela pessoa ajudamos ela a ser mais forte, principalmente espiritualmente. Eu falo de experiência própria, porque eu sinto quando tem alguém orando por mim. Já aconteceu de eu estar numa batalha espiritual, orando por alguma causa, e eu me senti assim, fragilizada, eu senti que faltou força em mim, mas já aconteceu momentos de eu sentir que tinha pessoas orando por mim. Eu sinto quando tem alguém orando por mim naquele momento.
eu sinto uma força, e ali vai me vindo palavras, vai me vindo, o Senhor vai trazendo ministrações, o Senhor vai trazendo situações para eu continuar orando, e eu sinto que tem alguém me cobrindo de oração, eu sinto. Então isso é muito valoroso, tá? E vamos pular lá para o capítulo 20, ainda no versículo 20, ainda no capítulo 17. É aonde o Senhor faz a oração por todos os crentes. O Senhor ora por mim, o Senhor ora por você. Ainda antes dele ir ser entregue na cruz, ele já nos via, ele já olhava e via a mim e via a você. E ele orou para que nós realmente viéssemos nascer, né? E serem transformados, serem chamados para seguir o seu ministério aqui na terra. Diz assim a palavra de Deus no versículo 20 do capítulo 17. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então assim, é muito forte. Se observarmos aqui, nós vamos sentir, nós vamos ver, nós vamos sentir que realmente Jesus, ele pagou um preço. Ele pagou um preço, ainda que nós ainda não existíamos, não era o sonho da gente existir, né? Nossos pais nem se sonhavam em nascer. Ele já orava por mim, ele já orava por você que está aqui nesse momento, por você que está aqui para receber algo novo de Deus. Eu quero dizer para você que a nossa vida precisa ter um direcionamento. E ter um direcionamento para esse foco é que ser verdadeira imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. E esse é o tempo que nós mais devemos nos entregar a esse ministério de oração, de intercessão. Porque é o tempo onde o mundo vive grandes tribulações. Nós estamos vendo aí o mundo sendo dissipado. O mundo está sendo dissipado. Está morrendo gente toda hora, a todo minuto, né? Está sendo saqueado. E nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos mais parte desse mundo. Porque Jesus ele nos tirou dele. Então nós precisamos nos posicionar como um canal de bênção que somos, como um depósito de bênção que somos, jorrar bênção sobre a vida daqueles que ainda precisam ser resgatados deste mundo. Deus conta conosco, Deus conta comigo e com você, para que todos que Ele tem plano de salvação não seja saqueado pela morte, não seja saqueado pelo Covid-19, pelas doenças que estão assolando a terra. Então, nós precisamos sim. Tem jeito porque eu acredito sim que as nossas orações mudam o nosso mundo. As nossas orações têm o poder de mudar o nosso mundo, porque está escrito, Jesus deixou esse sustento para nós. Jesus deixou essa legalidade, nos deixou esse direito de ser assim, boca dele aqui para soprar. Nós temos que ser como Ezequiel. No meio do vale, nós não podemos ser ossos, nós temos que ser profetas. No meio do vale, nós temos que clamar, nós temos que profetizar, nós temos que nos posicionar com o ministério que Deus confiou a nós e ser, sim, guerreiros de oração. Então, o nosso objetivo aqui é ministrar algo novo no seu coração, para que você venha deixar o Espírito Santo de Deus incendiar o seu coração, incendiar o seu coração de tal forma que você venha abraçar a mesma causa nesta hora, venha abraçar mesmo o seu ministério e ser sim um profeta sobre o vale, que você venha ser boca para que Deus possa soprar e haver transformação, haver mudança, haver restauração. Eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração para falar de quarentena. Eu estava pedindo ao Senhor um direcionamento e Ele me deu uma ilustração para falar de quarentena. O Senhor me deu algo assim muito simples e eu gostaria que você pegasse isso, pode pegar que é leve, não vai pesar, porque
Porque Deus ele não coloca nada sobre nós que nós não conseguiríamos carregar, tá? Porque o fardo de Deus é leve. O Senhor me trouxe a comparação da quarentena à mãe que dá à luz a um filho. Olha para você ver. A mãe, quando ela dá à luz a um filho, ela fica de quarentena. Ela fica de resguardo. Ela fica resguardada. Resguardada do mundo. Resguardada das situações. Ela não pode envolver em eventos. Ela não pode ficar saindo de casa. Ela não pode trabalhar. Ela tem que ficar resguardada. E é o que nós estamos nesse momento. Nesse momento nós estamos de quarentena. Nós estamos resguardados em casa. Mas só que nós temos que observar como a mãe que dá à luz o filho, o que ela faz. Ela ficou em casa de quarentena, resguardada, mas ela dedicou todo o seu tempo ao seu lindo filho que Deus deu ela de presente. Deus presenteou ela com uma criança linda, que nasceu fofinha, lindinha, né? E ela precisou cuidar dele, então ela dedica todo o seu tempo ali. Eu consigo imaginar a mãe pegando o seu filho, despindo ele, né? E colocando ele na banheira, dando aquele banho suave, aquela água gostosa, aquela água bem temperada. Primeiro ela prova a água, vê se está boa, né? E ali ela dá banho no seu filho suavemente, ela conversa com ele, né? É olho no olho. Olha que delícia que é, olha o cuidado. Eu creio que Deus está falando algo conosco nesse momento. E ali ela pega ele e seca ele naquela toalha fofinha, né? Ela passa creminho. Primeiro ela lavou com aquele sabonetinho exclusivo, né? E tal, aí ela vem, passa aquele creminho cheiroso, ou passa aquele óleozinho e tal, naquela pelezinha suave, para que ela continue suave. Olha o cuidado de Deus, para que ela continue suave. Então ali ela pega aquela roupinha linda, cheirosa, né, lavada, no amaciante, passadinha, e ela veste o seu filho daquela roupa cheirosinha, e ali ela pega ele no colo e ela coloca ele para mamar. Ela coloca ele para amamentar. E ali ele vai sugando, ele vai mamando. E ela olhando para os olhos dele. Ali é olho no olho, ele observando o olhar dela. Né? Então eu vejo assim uma intimidade muito grande nesse momento entre a mãe e o filho. E é por isso que o filho, ele se apaixona pela mãe. O filho, quanto mais tempo ele amamenta, mais apaixonado pela mãe ele é, porque ele sente o cuidado. Naquele momento que ele está ali sugando, ele está sendo alimentado, ele está ali olhando para o olhar da sua mãe, olhando para o olhar dele, e acariciando, e com aquele cuidado, com todo aquele amor. Então, eu creio que Deus tem algo para fazer em nossas vidas através dessa ilustração. E a partir dali ela pega ele, coloca aqui para rotar com todos os cuidados, dá tapinha nas costas, né? Ali ele rota, ele dorme. Ela pega ele com todo o cuidado, ela coloca ele ali no berço, com todos os cuidados. E ali ela conserta ali os protetores do berço, né, as almofadinhas. E ela observa se ele está bem colocado e tal. E muitas das vezes ele até suspira de tão delicioso que ele está ali, né, aproveitando aquela oportunidade, sentindo todo aquele amor, todo aquele cuidado. E depois ela vai ali, pega o protetor, ela puxa o protetor do berço, ela fecha o protetor do berço, para que nenhum mosquito entre, para que nada a incomode, para que nada o atinge, para que nada, não fica nenhuma brechinha ali, para que nada venha atingir o seu filhinho enquanto ele dorme. Então olha ali o cuidado dessa mãe com o filho durante a quarentena. Então o que eu pego para mim isso e eu ministro sobre a sua vida? Sobre isso. É que nós temos que ser dessa forma. Nesse momento agora, nós não estamos podendo ir, né? Na maioria das vezes, nós não estamos ainda podendo ir às pessoas, ir às situações. Mas nós podemos sim estar vivendo a nossa quarentena em casa, assim como aquela mãe cuida do seu filho quando está de resguardo. Nós exercendo o nosso ministério. Porque a oração, o clamor, a intercessão, nós podemos fazer em qualquer lugar. Principalmente dentro da nossa casa. Então eu vejo assim um momento de Deus estar nos chamando a atenção para ser fechadores de brecha. O que eu sinto quando aquela mãe pega o protetor e ela fecha assim, né, para que nada atinja o seu filho, Deus está nos impulsionando a ser fechadores de brechas, nos levantar com propósito e cuidar um dos outros, nos abraçar em espírito, estar juntos, unidos num só propósito,
em oração, em clamor, em intercessão. Nós precisamos cuidar um do outro. Esse é o tempo que a igreja precisa amar muito e amar muito mais, porque amar é orar. Porque quem ama, ora. Quem ama, ora. Quem ama você, ora por você. Quem me ama, ora por mim. Quem eu amo, eu oro. E isso eu faço mesmo. E eu tenho orado por muita gente, por muitas pessoas, porque eu tenho esse dom de amar. Graças a Deus, eu tenho esse dom de amar. Então Deus me deu um ministério correto para a minha personalidade. No entanto, eu andava meio que sem entender, né, meu chamado. Eu já era crente há um tempo, evangélica há um tempo, e eu já fazia muitas coisas na obra de Deus, né? Inclusive SOS Minas, eu participo desde o primeiro, e Deus tem feito grandes coisas, né? E várias outras situações na obra que eu sempre gostei de ajudar a organizar, de participar, mas ainda assim me faltava alguma coisa. Eu sentia que me faltava alguma coisa. Mas o dia que eu entrei numa escola de intercessão, tá? O CI 21, ele fez uma grande diferença na minha vida. Ali foi um divisor de água. Quando eu entrei na escola de intercessão, eu senti algo tremer dentro de mim. Eu senti que algo foi mudado dentro de mim. Eu senti ali que fui revestida de forma que faltava ainda para a minha vida, para o meu ministério. Então eu saí dali convicta que o meu ministério primordial é interceder, é orar por você, é orar por nações, é amar vidas, é orar pela obra missionária. Tanto que nesse tempo, eu quero compartilhar mais algo com você. Nesse tempo, eu não estou podendo ficar indo muito à igreja, porque moro longe, dependo de ônibus. Eu atravesso um aglomerado, eu caminho 15 minutos depois que eu desço do ônibus. Eu caminho 15 minutos atravessando o aglomerado para chegar até a minha igreja. Então, sim, é um lugar perigoso, é um lugar onde todos têm medo de passar, mas eu ainda nunca tive medo. Porque eu passo ali adorando, eu passo ali cantando louvores, em espírito mesmo, e eu já estou fazendo amizade ali, naqueles becos onde eu passo, onde todos têm medo, já foram roubados, já teve vários assassinatos, e existe ainda, mas eu passo ali e não vejo nada disso. Eu vejo pessoas esperando um bom dia, uma boa tarde, como você está. E então essa trajetória hoje eu não tenho feito ela constantemente. Eu estou indo na igreja só aos domingos, é um culto de domingo. Mas o que eu fiz? A base de intercessão missionária, né, do projeto AMAI, a qual eu sou líder estadual, tá, do projeto AMAI, a base de intercessão é na minha igreja, no bairro São Paulo. O que eu fiz agora? Eu não estou podendo ir lá, não estou podendo aglomerar pessoas lá para estar em oração comigo, estar orando nos propósitos, nos alvos, né? No projeto, eu levei para dentro da minha casa. Eu tenho um quarto lá na minha casa e eu levei, né, o material que eu pude, outros que eu já tinha, eu levei para minha casa e montei esse quarto lá, fiz um quarto de guerra, mas um quarto de guerra assim bem maior do que era antes, né? Que já era um quarto de oração. Eu elaborei, estou falando isso para dizer para você, que se você tem a sua base de intercessão na sua igreja e não está indo lá orar, não está conseguindo envolver pessoas para orar, faça igual eu fiz, leva para sua casa. E se você não tem um quarto na sua casa igual eu tenho, você pode colocar na varanda, né? Você pode usar um cantinho da sua sala, do seu quarto. Você pode montar uma tendinha lá no seu terreiro, tá? Vai ser maravilhoso. Você pode pegar um tecido, uma loninha, monta uma tendinha de oração ali no seu terreiro, mas não sai do foco, não sai do propósito, não desalinha, porque quem te alinhou foi Deus. Quem chamou você para esse ministério foi Deus. Então, voltando lá para o meu quarto de oração, ali eu coloquei todos os alvos que eu já tinha e Deus tem me dado criatividade para colocar a mais, né, para criar alvos de intercessão. E ali eu coloco o meu tapete do meu quarto, eu forrei todinho com as bandeiras que eu tenho dos países, né? Então, para entrar no meu quarto de intercessão, você precisa tirar o seu sapato, porque você vai entrar ali como profeta, você vai entrar ali caminhando sobre as nações, porque o meu tapete lá são as bandeiras representando os países, as nações, precisando ser alcançadas, precisando ser abençoadas, ser cobertas da nossa intercessão. E os demais cartazes, eu tenho lá
Eu tenho lá um banner da nossa liderança, né, dos pastores, nossos líderes. Eu tenho banners com fotos de missionários. Eu tenho banners lá que deve ter a sua fotinha, porque eu tenho um banner do SOS Minas que tem todos os missionários que viajaram comigo. Então ali eu oro por cada um de vocês que está ali. Então se você chegar na minha casa, de repente você vai entrar no meu quarto de oração, você vai ver lá a sua fotinha ou o seu nome. Porque todos os nomes que o Senhor me dá, eu escrevo, tá? Eu tenho lá uns coraçõezinhos feitos de EVA. Eu escrevo o nome da pessoa, ou o pedido, família. Então, assim, Deus tem me dado criatividade para esse tipo de quarentena, eu fazer mais ainda a obra dele. Eu clamar mais ainda, eu viver mais ainda o meu ministério de intercessão. E tem sido bênção na minha vida. Eu tenho sentido a mão do Senhor agir. Já tem testemunhos de pessoas que já oraram lá comigo. Eu não convido pessoas, né? Tem um irmão aí, o irmão Jefferson, lá de Poste Caldas. Ele já participou comigo através do WhatsApp, né? Eu fiz lá uma mini vigília e ele quis participar e eu liguei para ele por vídeo, né, através do WhatsApp, e ele orou conosco, ele pegava alvo de oração. Eu falava assim, agora nós vamos orar para tal coisa. Ele orava também junto com nós. E Deus, ele tem operado grandes coisas. Eu tenho visto pessoas serem avivadas. Elas estão querendo continuar. Às vezes eu faço isso. Eu convido uma ou duas e a gente entra para ali. E ali nós vivemos um momento maravilhoso com Deus. Ali nós abençoamos as suas vidas. Ali nós abençoamos as nações, ali nós abençoamos a nossa liderança, ali nós oramos pelos projetos, né? Principalmente os povos não alcançados. Nós oramos pelo presidente, nós oramos pelo nosso país, nós oramos para que Deus venha fazer a vontade dele em meio a essa pandemia. Nós oramos para que Deus continue nos abençoando, nos guardando, selando a nossa vida com o cuidado que Ele sempre teve, porque sei que nós ainda estamos aqui porque Deus ele tem propósito. Ele tem propósito ainda em nossa vida. Então, a gente vive ali um momento de comunhão mesmo com Deus. Então eu vejo também que esse é um momento que nós temos que pensar e repensar e entender o plano de Deus durante toda essa pandemia que tem acontecido. Porque se observarmos, nós vamos ver que toda a nação está igual. Estão todos iguais. Estão todos usando o quê? Máscara. Eu estou aqui sem a minha agora, mas está ali. Quando eu sair daqui, eu vou colocar a minha máscara. Então, estamos todos vestidos com a mesma veste. Nós estamos usando máscara. Então, Deus, ele igualou a nação. Deus, ele pôs todo mundo na mesma igualdade. Então, qual o propósito que eu vejo nisso? Deus querendo ver o povo todos pensando a mesma coisa, da mesma forma. Todos com o coração voltados para Ele. Todos entendendo que só Ele é a nossa força. Porque ao usar uma máscara você pode sentir a diferença que faz falta ali, o nosso fôlego de vida, a liberdade para respirar. E essa liberdade ela está em Deus, porque Ele é o fôlego de vida. Então, Ele colocou todo mundo iguais, todos iguais, para que todos venham entender que nós não somos diferentes diante de Deus, nós não somos melhores diante de Deus, nós não somos piores diante de Deus. Nós somos todos iguais. E eu observo algo também. Deus calando a boca de muita gente. Deus nos calando. Deus nos calando, né? Ao colocar a máscara, você fica limitado de muito falar para você pensar, para você ouvir mais. Porque quando nós falamos muito, nós não ouvimos. Mas quando nós estamos calados, nós conseguimos ouvir melhor. Então eu vejo também por este lado, Deus pode ter um propósito nisso aí, para que venhamos calar mais e ouvir mais, né? E buscar ser mais um instrumento de relacionamento com Ele. Porque é no relacionamento que nascem os grandes projetos, é no relacionamento que nascem os sonhos, é nos relacionamentos que são realizados os sonhos, né? E é na intimidade com Deus que nós vivemos relacionamento com Ele, somente na intimidade com Ele. Então eu quero deixar para você, tá? Essa palavra de encorajamento. Eu quero deixar para você essa palavra de força. Eu quero deixar para você esse convite para continuar, nunca desanimar, nunca desistir
Eu quero deixar para você que você é muito importante para Deus. Você é muito importante nesse ministério que Deus chamou você para exercer, tá? Então seja assim um guerreiro de oração, porque esse é o nosso objetivo aqui. Despertar você para se tornar ou continuar sendo um guerreiro de oração. Porque um guerreiro que guerreia com o general que temos, né? Porque nós somos um exército, nós somos os soldados de um exército, que o general é Deus, o nosso general é Cristo, e esse preço ele pagou por nós, esse exemplo ele deixou para mim e para você, e se ele deixou esse exemplo, ele está conosco nessa caminhada, ele nunca vai nos deixar órfãos, ele nunca vai nos deixar enfraquecer, se nós realmente estiver com o nosso coração aliançado ao coração dele. Então eu convido você a se levantar. Se levante como um homem, como uma mulher que você é, como uma criança que você é, como um jovem que você é. Se levanta, mas levanta assim desarmado de você mesmo. Deixa suas armas no chão. Se libere das suas armas e chama Deus para te armar. Porque Deus ele tem para nós o capacete. Deus tem para nós a couraça da justiça. Deus tem para nós o cinturão da fortaleza. Deus tem para nós a espada do Espírito. Deus tem para nós o escudo da fé. Isso nunca pode faltar em sua vida. Fé para crer além do que você pode ver. Fé para crer além do natural. Porque nós não somos pessoas normais, tá? Nós somos pessoas espirituais. Nós não somos pessoas naturais, nós somos pessoas espirituais. Então, muitas das vezes, nós somos chamados de anormal. E eu gosto de ser chamada de anormal, porque eu não quero ser normal, eu não quero ser natural. Eu quero ser, sim, como Deus é, porque eu gosto de ser chamada da imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Então Deus ele é espírito, Deus ele é poder, Deus ele é fogo consumidor, Deus é aquele que transforma todas as coisas, porque todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Então, ser a imagem e semelhança dele, isso tira a nossa normalidade, a nossa naturalidade. Então, se alguém te chama de anormal, fala que você é doidão, você fala em Cristo. Porque às vezes as pessoas falam isso comigo. Ah, pastora Graça, a senhora é a maior doidona, principalmente os jovens, né? A senhora é a maior doidona. Eu falo assim, Jesus me enlouqueceu, que ele me enlouqueça cada dia mais em seus propósitos. Porque eu tenho um objetivo aqui nessa terra, que é realizar o sonho de Deus. O meu objetivo aqui é realizar o sonho de Deus. E eu convido você a encaixar nesse objetivo, a encaixar nesse propósito. Porque o melhor sonho, o maior sonho é o de Deus. Esse nunca vai nos trazer decepção, esse nunca vai nos trazer tristeza, esse nunca vai nos trazer enfermidade, esse nunca vai nos trazer derrota. Esse só vai nos trazer vitória. Ainda que se levante luta, ainda que se levante pandemia, ainda que levante todas as coisas que tentam travar a nossa vida, Deus nos dá escape. Porque esse é o nosso Deus. Essa é a vantagem que temos, esse é o privilégio que temos, ser cooperadores de Deus. Porque nós somos, sim, selados pela graça dele, selados pelo poder dele. E nós temos o maior intercessor que foi, é e será sempre por nós, Jesus Cristo. Esse nunca vai deixar de nos ensinar, de nos direcionar, porque ele diz na palavra dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, ele nos garante isso, que ele está conosco. Se entrar nesse caminho, ele é dele, ele é nosso, porque estamos nele e ele em nós. Ele é a verdade. Então, contra isso, não há lei, não há argumento. O que Jesus nos ensina é a verdade. E essa verdade nos transforma, essa verdade nos fortalece, essa verdade nos levanta para ser e viver aqui os sonhos de Deus. Então, que Deus possa estar abençoando vocês. E como nós estamos numa conferência de intercessão, né? Essa é a primeira conferência estadual de Minas Gerais, né? de missões de 2020, né? A primeira conferência de 2020. E nós temos aqui um tema, né? Missões, qual é o seu status? Então, qual tem sido o seu status? Qual foi o seu status até hoje, né? Na visão de intercessão? E qual vai ser o seu status a partir de hoje? Como missionário que você é, como intercessor que você é, como um guerreiro que você é.
que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós nesse momento. E eu gostaria de chamar você para fechar os seus olhos nessa hora. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos chamar Ele para ser a nossa força, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento aqui na sua presença. Pai, eu te glorifico por essa oportunidade, ó Deus. Como eu me alegro, ó Pai, de ter esse privilégio, de ter oportunidades para te servir, Senhor. Pai, eu sei que sou falha, sou fraca, sou pecadora, mas o Senhor é Deus. E o Senhor me ama incondicionalmente, Pai. Nas minhas falhas, Pai, o Senhor me ensina, o Senhor me conserta. Deus, então que o Senhor possa estar fazendo isso aonde essa palavra chegar, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa entrar nos corações e fazer transformações, ó Pai, e possa incendiar, ó Pai, o espírito de cada um e renovar a aliança do chamado, Papai, de cada um, em nome de Jesus. Deus, levanta a igreja do Senhor, Pai, para ser uma igreja guerreira, permanecer guerreando, ó Pai, pleiteando a causa um do outro, Pai, buscando no Senhor o que está no seu coração para cada um individualmente, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para nós, Pai, grandes coisas o Senhor tem para fazer através de nós. Então eu rogo, Senhor, neste momento, que fique à vontade para agir, Senhor, porque nós precisamos da sua glória sobre nós. Pai, nós precisamos sim, ó Deus, que o Senhor venha com a sua glória, porque fora da glória do Senhor, Papai, não há nada, Papai, que nós podemos alcançar, que nós podemos fazer, porque é a glória do Senhor manifestada, Deus, que faz a diferença. É a glória do Senhor manifestada, Pai, que nos fortalece, que nos traz a coragem, que nos traz a ousadia, que nos traz a unção, que nos traz a autoridade, Pai. É o Senhor que abre o caminho. Então, Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar sobre nós, que o Senhor possa derramar, Papai, sobre este local, Senhor, sobre cada vida. Derrama, Senhor, sobre este país. Derrama em nome de Jesus, ó Pai, sobre os nossos governos, Senhor, sobre o nosso presidente. Derrama a sua glória. Manifesta a sua glória, Pai, sobre cada líder, sobre toda a liderança mundial, Pai. Que a glória do Senhor venha manifestar, Deus, porque eu creio que as nossas orações mudam sim o nosso mundo, porque o Senhor é Deus e sempre será Deus, Papai. E ninguém pode impedir que a sua vontade aconteça. Então, Papai, nós damos liberdade para o Senhor. Pai, nós damos liberdade para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa manifestar, Deus. Nos traga estratégias novas, Senhor. Nos traz, Papai, projetos novos, ó Deus, para o crescimento do Teu reino. Nos traz estratégia para trabalhar durante esse tempo, Senhor. Nos ensina o que fazer, Deus. Em nome de Jesus, nos direciona a Sua vontade, Pai. Pai, nós sabemos que há muita necessidade, mas muitas vezes nós não sabemos como agir. Mas o Senhor, Papai, sabe de todas as coisas. Pai, então traga à nossa mente, ó Pai, a sua inteligência. Traga à nossa mente, ó Pai, o seu entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. É o que eu peço, Senhor, neste momento, ó Pai. E que venha abençoar, Papai, toda a equipe, Papai. Toda a equipe, sim, ó Deus, da nossa Secretaria Estadual de Missões. Pai, as secretarias regionais. Que o Senhor possa alcançar também, Papai, da mesma proporção de bênção. Que o Senhor possa derramar graça. Deus, que todos os pastores venham a ser abençoados nesse momento. Deus, em nome de Jesus, todos os líderes, ó Pai. Deus, todos os obreiros que venham a ser abençoados neste momento, ó Deus. Pela Tua graça, Pai. Porque a Tua palavra nos garante isso, que é pela Tua misericórdia que nós não somos consumidos. Então, Deus, tenha misericórdia de nós. Pai, eu descanso na Sua compaixão. Pai, eu descanso no Seu amor, eu descanso na Sua justiça, Pai, porque sei, Deus, que o Senhor é conosco, todo o tempo o Senhor é conosco. Amém. Eu quero encerrar este momento aqui, agradecendo a sua participação, tá? Esse momento eu sei que foi um momento separado, né? Escolhido por Deus, separado de Deus para nós vivermos essa intimidade, viver esse relacionamento. Então eu agradeço você e quero pedir a você que permaneça firme, tá? Foco, força e fé. E que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Olá, boa noite, paz a todos. Eu sou a pastora Daiane, da região 449, no Vale do Mucuri. Hoje, atualmente, eu trabalho como auxiliar em tempo integral na IAQ Vila Barreiros da minha região. Também sou cooperadora da SEI Minas Gerais, na área de intercessão missionária, conhecida também como Projeto Amai.
Eu lidero na minha região o Projeto Amai e também sou líder do projeto Ame Sua Cidade, Ore por Ele no estado de Minas Gerais. E hoje eu venho aqui trazer algumas estratégias para que você possa continuar sendo um intercessor nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Sabemos que gostaríamos de estar nos reunindo nas nossas bases de intercessão, com os nossos grupos, com os nossos ministérios, mas infelizmente nós não podemos fazer isso. Mas isso também não é um motivo para que nós possamos parar de sermos quem nós decidimos ser, que é intercessores. Ser um intercessor é um posicionamento e uma decisão que nós tomamos. E nada que pode acontecer à nossa volta muda esse posicionamento que nós decidimos ter e ser nesse tempo. Sabemos que é um tempo difícil, de muitas limitações, mas não se deve usar como um motivo de desculpa a situação que estamos vivendo para deixarmos de fazer o que precisamos fazer. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, que Deus age na vida do homem através do homem. E em Ezequiel 22:30 fala exatamente sobre isso. Fala sobre que Deus olhou e procurou uma pessoa que se pusesse na brecha em favor daquela cidade. E ninguém ele encontrou. E Deus precisava que alguém se colocasse à disposição de clamar a Ele para que Ele agisse, para que Ele fizesse alguma coisa em favor daquele povo, daquela terra. Mas ninguém se posicionou. E nós estamos vivendo exatamente esse mesmo tempo, um tempo difícil, onde precisamos nos posicionar diante de Deus. E eu quero passar para vocês 2 pontos específicos onde nós podemos estar nos posicionando na nossa individualidade de intercessores e envolvendo outras pessoas também como intercessores nesse tempo. Mesmo com a distância, com o pouco contato, nós podemos permanecer com os trabalhos, permanecer como intercessores. E eu queria apontar primeiro a questão da nossa individualidade como intercessor. E eu queria começar com a primeira estratégia sendo na nossa própria casa. Você pode estar na sua casa tirando, não um dia específico da semana, mas estamos em tempo de reclusão, em quarentena, certo? Então nós temos muito tempo durante o nosso dia. Então por que não tirar todos os dias? Apesar que quando somos intercessores é o que nós fazemos. Mas agora nós temos mais tempo, menos correria, para talvez ficarmos até em questão de horas mais ali, né? Um tempo maior ali fazendo as nossas intercessões. Também não faça somente com você, mas na sua individualidade você pode estar envolvendo a sua família como intercessores naquele momento. Faça objetivos de intercessão dentro do seu lar, chame a sua família para interceder. Ah, pastora, minha família não é cristã. Melhor ainda, eles vão ver você intercedendo, isso vai chamar a atenção. Se algum criar uma curiosidade, chama ele para participar, fala, vem orar comigo, vem interceder comigo. E eu tenho certeza que Deus vai agir como uma forma de trazer salvação para dentro do seu lar também. Amém? Você pode estar indo em um lugar mais alto do seu bairro ou da sua região. Um lugar onde tem uma visibilidade bacana do local, da população ali, das casas. E você pode estar fazendo um momento de intercessão onde você é boca do Senhor e você começa a profetizar sobre esse lugar. Onde você começa a buscar pela presença de Deus para que o Senhor se manifeste naquele lugar, para que o Senhor venha com paz, para que o Senhor venha aumentar a fé, para que o Senhor traga salvação em tempos difíceis. Sabemos que nesse tempo o Espírito Santo ele tem uma abertura maior de convencer as pessoas porque elas estão sem recursos, digamos assim, humanos, porque vivemos em um tempo em que Deus ele se mostra que só Ele pode fazer algo por um homem, só Ele pode fazer algo por essa causa. E é aí que nós entramos como cooperadores do Senhor. Então suba nesse lugar mais alto, estenda as suas mãos, comece a profetizar. Sabemos que tem alguns momentos que nós precisamos sair da nossa casa para ir ao supermercado, em alguns lugares. Por onde você passar, seja a boca de Deus ali, sabe? Não precisa ser algo de estender as mãos e fazer um barulho. Não, porque eu aprendo que na intercessão a única pessoa que precisa saber que você é um intercessor é Deus, porque Ele age através da nossa vida. Se você tiver uma oportunidade de estender as mãos em algum momento, muito bem, que bom, que você faça, se você sentir isso no seu coração. Mas nós sabemos que nós podemos ser intercessores e ninguém nem notar que estamos sendo intercessores em lugares. Existem lugares que não podemos nos manifestar, mas assim, tão, abertamente.
mas sabemos que nós estamos naqueles lugares intercedendo, falando com Deus, colocando aquela situação, aquela causa. Então esse é o momento. Quando você for ao supermercado, coloque a vida daqueles que trabalham lá nas mãos do Senhor. Sabemos que eles estão com contato direto com todas as pessoas. Então eles são pessoas que estão mais sujeitos nesse tempo e eles precisam da nossa oração para que Deus os guarde, os proteja. Interceda, se você tiver condições de parar em frente a um hospital, estender as suas mãos, interceder por os profissionais da saúde que têm trabalhado, não têm parado nesse tempo, as pessoas enfermas que estão lá, não só contaminados por esse novo vírus, mas todas as pessoas que estão no leito de hospital nesse tempo, precisando das nossas orações, das nossas intercessões. Que você seja boca de Deus, que você se deixe ser levado pelo Espírito para ser intercessor através dessa vida. Faça um relógio de oração pessoal, sabe? Façam, Senhor, eu vou orar tantas vezes por dia, eu vou fazer uma intercessão tantas vezes por dia, todos os dias em tal horário. Faça o seu próprio relógio de oração, sabe? Tenha aquele compromisso de você estar diante de Deus todos os dias apresentando as causas, né? E tente fazer isso com um certo compromisso de verdade, sabe? Tente o máximo que você puder de estar se colocando dentro do seu lar, no pessoal como intercessor, para que Deus possa estar operando através da sua vida. Você pode ir até as praças da sua região, né, do seu bairro, ficar um momento ali, começar a orar e pedir a Deus que quando as pessoas passem por aquele lugar, que eles sintam algo diferente, que eles sejam tocados, que eles sejam sarados, que eles possam ter o seu emocional estabilizado, o seu psicológico estabilizado, que a fé deles possa aumentar. Também procure na lista de chamada do seu celular, lá na sua lista telefônica, pessoas que não são da sua igreja, mas pessoas que você tem contado aleatoriamente. E peça a Deus que te direcione algumas pessoas para você mandar alguns áudios de oração. Eu tenho feito isso, eu fui na minha agenda, tem muitos telefones que estão lá por algum motivo. Nem que seja o entregador de açaí, sabe? Nem que seja o entregador do lanche. Ligue para ele, entre em contato, sabe? Faça uma oração muito grande, não uma oração curta, mas uma oração que traga conforto, que traga paz, profetize sobre a vida dele, a instabilidade nesse tempo de emocional, a instabilidade dos negócios. Seja boca de Deus nesse tempo para a vida dessas pessoas. Seja também, envie mensagens, orações por escritas. Talvez você saiba que existem pessoas que gostam de ler. Então envie mensagens escritas de oração. Posso fazer oração por você? Você comece a orar. Eu tenho certeza que do final você coloca que tem um motivo específico que você quer que eu ore por você. E eles vão começar a te mandar motivos específicos. Seja assim. Isso é amar. Isso é amar o mundo através da intercessão. Isso é se colocar na brecha no seu pessoal de posicionamento como intercessor. E também a forma de você envolver outras pessoas, que nós vamos falar agora. Tem um aplicativo Zoom que tem sido usado para fazer muitas reuniões. E ele também serve para você fazer uma reunião de oração. Ele tem uns minutos específicos, onde suporta, onde fica no ar. E você pode estar reunido com todos os seus amigos, né, aliados de intercessão da sua região, das suas bases de oração. E você pode estar ali naquele momento colocando alguns objetivos e orando com eles juntos ali. Tire 1 minuto e meio a 2 minutos para orar por cada objetivo. Coloque uma pessoa específica para orar por cada objetivo que estiver nessa sala de reunião. E todos confirmando as orações uns dos outros, orando juntos, né? Em prol desses objetivos que vocês selecionaram. Você tiver acesso à igreja, não sei se na sua região, na sua igreja, você está podendo ter os cultos parciais com menores quantidade de pessoas, em tempo reduzido. Se você pode, e você tem alguma influência por alguns departamentos, alguns grupos missionários da igreja, como homens, mulheres, jovens, crianças, convide eles a estarem por meia hora ali na quantidade que pode estar na igreja. Faça uma oração, leve alguns motivos de oração para eles, incentive eles a levarem esses motivos de oração para casa, para continuarem orando durante o resto da semana. Faça também pequenos momentos, pequenas vigílias de oração, com duração de 1h30, 2 horas, em horários alternados entre os intercessores.
Convide, estejam divulgando esses trabalhos na área de intercessão, esses momentos de intercessão, para que mesmo quem não faz parte dos grupos de intercessão, das bases de intercessão, eles se sintam interessados e possam começar a participar mesmo em tempo de crise. Faça horários, organize um relógio de oração de grupos durante alguns dias da semana, ligue para todos os intercessores, pergunte um horário bom que se encaixe no seu cronograma diário para que ele possa estar orando naquele momento, estipule objetivos de oração para cada horário específico e cada um vai estar clamando ao Senhor. São motivos que Deus, o Espírito Santo, vai trazer ao nosso coração, vai trazer ao seu coração. Motivos específicos que precisam ser colocados diante de Deus para que Deus possa agir nesse tempo. Eu sei que é muito complicado, mas não é desculpa para que nós possamos parar. Pelo contrário, é tempo que nós temos que nos levantar ainda muito mais fortes do que antes, sem aquele desânimo, aquela vontade de deixar o esmorecimento tomar conta e o desespero. Se lembre nas suas intercessões, da igreja local. Sabe, as nossas igrejas precisam da nossa oração. É um tempo difícil para a igreja. Existem igrejas que estão fechadas em tempo integral e elas precisam se manter abertas, porque lá existe um povo que precisa de um pastor, que precisa ser direcionado, precisa ser ensinado naquele lugar. Ore para o seu estado, para a sua nação, para a sua região, para os pastores da sua região, para os grupos missionários da sua região. Interceda pelos missionários que estão em campo, pelos projetos deles. Coloque diante deles, talvez Deus fale no seu coração, missionários específicos para você se levantar como intercessor deles especificamente. Não pare. O meu status nesse tempo é intercessora ainda muito maior do que antes. E o seu status? Qual é? O céu conta com a sua cooperação para que Deus haja em favor dos homens. Então, não fique parado. Pelo contrário, se movimente. Ou melhor, movimente o céu com as suas intercessões. Que Deus abençoe vocês nesse tempo. Em nome de Jesus. Amados, em se tratando de intercessão, qual é o seu status? Qual a posição que você ocupa como intercessor? Eu não posso pensar em intercessor sem imaginar e ter como base a figura dos sacerdotes do Velho Testamento em especial. Porque Deus os instituiu. Eles ocupavam a posição de serem intercessores. Eles apresentavam o povo a Deus e Deus ao povo. E a minha postura, né, desde que a gente tem entendido isso, tem sido exatamente essa. De estar com Deus, conviver com Ele, prestar culto a Ele, porque essa era uma outra função. Eles tinham que ser adoradores. Quando eu falo em adoração, eu fico pensando, por exemplo, na figura, eu tenho em mente a figura do tabernáculo, onde haviam 3 divisões básicas, né? O pátio externo, o lugar santo, o lugar santíssimo. E o sacerdote, uma vez por ano, ele era a pessoa que tinha acesso ao lugar mais íntimo, o santo dos santos. E ali havia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E Deus ali falava, dava instruções para o sacerdote de como liderar o povo, como trabalhar com a sociedade. Então eu entendo que o intercessor, ele deve ocupar essa função. Ele deve representar Deus para o povo e deve apresentar o povo a Deus. Quando no Novo Testamento, todo o tabernáculo, né, ele representava e apontava para algo que Jesus seria e que ainda é, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E quando Jesus veio à Terra, né, o escritor sagrado, ele usa a expressão que ele
tabernaculou entre nós. Então Jesus veio e ele teve uma estratégia, várias estratégias, mas o objetivo e a estratégia VIP de Jesus era buscar e salvar o perdido. E para isso ele selecionou 12 homens. E eu quero convidá-los a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 12 em diante, que diz o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Veja bem, Jesus me chamou. Jesus te chamou. Jesus te chama para um propósito, porque ele quis. Eu amo isso, saber que ele me escolheu. Não fui eu quem o escolhi, mas ele me escolheu. Não foi você quem o escolheu, ele te escolheu. Então ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então o intercessor é aquele que está junto, que é chamado para estar perto, para ouvir as batidas do coração do Senhor, clamando por salvação, por regeneração, por reconciliação, por vida eterna, para todo aquele que crê. E o versículo 14, então designou 12 homens para estarem, para que estivessem, para estar com ele e depois enviá-los a pregar. Eu quero chamar a atenção hoje, né, a importância da intercessão. A intercessão é a palavra-chave para que esse mundo seja transformado. E nesses dias em especial que a gente está vivendo, Deus tem recrutado a igreja para parar, mas não é para parar no sentido de estagnação, mas é para estar perto. Então, o nosso chamado, o chamado do intercessor, o primeiro chamado do intercessor é estar com aquele que tudo pode, aquele que responde às orações, aquele que cumpre a promessa de que quando o justo clama, ele os responde. Então esse é o nosso papel, essa é a nossa função, esse tem que ser o nosso entendimento, essa tem que ser a nossa razão de vida. Então primeiro estar com ele, há uma ordem nisso, estar, e depois cumprir o chamado dele. E é incrível que ser intercessor não tem, independente, meu amado irmão, independente da função que você ocupa, do cargo que você exerce, da tarefa que Deus te mandou fazer, independente, você precisa interceder. A intercessão não atrapalha em nada, muito pelo contrário. A gente tem uma espécie de sofisma, sabe? É um pensamento distorcido acerca do intercessor. Nós todos nós, fomos chamados a interceder. E esse é o meu papel e o teu. E como sacerdote, que podia entrar no lugar mais íntimo. E é incrível, ele sabia, o dia que ele entrava ali, diante do Senhor, diante da Arca da Aliança, ele ouvia o clamor e a orientação que Deus tinha para ele e para o povo. Ele era separado para ouvir e para servir. E todos nós somos chamados para isso. Independente se você é ministro de louvor, se você trabalha no projeto social, se você é pastor, nada te isenta da responsabilidade de estar com Jesus, aprender dele que é manso e humilde, e depois levar ele para as pessoas e trazer as pessoas para ele. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração e faça dela um motivo, o teu status de vida. Em nome de Jesus.